Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Companheiro, estamos aí de novo. Vamos Pessoal, hoje, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos e Sistemas de Informação, agora às 8h11 aqui no meu relógio, a gente vai abordar outros conceitos e outros temas muito importantes para entendermos toda a complexidade do que é de verdade um sistema. E hoje a gente já começa a falar dos sistemas de informação, né, Igor? Propriamente ditos, né? Opa! Hoje, sistemas computacionais mesmo, né? Tem uma frase que eu gosto pra caramba que diz assim, que dado não é informação, informação não é conhecimento e conhecimento não é sabedoria. Será que é prudente dizer isso? Eu acho que sim. E nós vamos ver isso aí justamente nessa aula de hoje, né? A diferença de dado e informação, a diferença de informação para conhecimento e como aplicar o conhecimento com sabedoria, né? Opa, e aí, se estamos pensando, né, enquanto programadores, desenvolvedores, já pensou em entregar isso para um gestor? Já pensou você ter como resultado do seu trabalho a possibilidade de dar, no sentido figurado, ao gestor da organização que te contratou, a possibilidade de agregar conhecimento ao negócio e, claro, melhorar o resultado da organização? Será que a sua valorização profissional aumenta ou diminui? Nem precisa perguntar. E aí, vamos bater um papo aqui falando do que a gente teve na última aula, Igor? Isso, então, na nossa aula anterior que a gente falou um pouquinho sobre a teoria geral de sistemas, né, André? Bacana. E aí, queria aproveitar para agradecer todos os feedbacks da moçada, né, falando de que apesar do conteúdo da aula, teoricamente, ser muito teórico, se é que existe isso, né, mas que a aula foi interessante, que a galera gostou e toda a nossa equipe, como todos os professores do curso, né, nós trabalhamos aí arduamente para tentar levar o conteúdo de maneira mais agradável para vocês. É verdade, esse nosso assunto, ele é bem teórico, mas existe, claro, uma boa vontade danada da gente em fazer com que vocês entendam o quanto isso é importante para todo o desenvolvimento que vem na sequência das disciplinas. Por isso, abordamos aí, então, a teoria geral de sistemas. Isso. Falamos sobre a ciência clássica e a ciência moderna, né? Exato. Fazendo aquela diferenciação entre ciência clássica reducionista, ou seja, dividindo os problemas em pequenas partes para seu estudo, e a ciência moderna já tratando como um todo, de forma holística, né? Fazendo aquela visão do todo. E aí dá para brincar lembrando até de Albert Einstein, né? Perfeito. Então, em vez da gente ter uma visão da física tradicional, a gente tem, a partir da perspectiva da física quântica, em vez de, opa, vou para cá ou para cá, por que não ir por todos os caminhos? E aí a gente tem e teve durante o nosso bate-papo na aula passada uma noção muito clara disso. Depois a gente trabalha esses outros conceitinhos aí, aquelas palavras feitas para o cidadão engasgar, mas que a gente se esforça para que não aconteça. Equifinalidade, independente do caminho que se siga, o objetivo é que se chegue no mesmo fim. Retroação, quando a gente começa a trabalhar a perspectiva do sistema de se autoalimentar. Depois a gente falou da entropia, que brincamos aí, a moçada até deu risada lá com aquele software que eu ainda não consegui descobrir o nome, o sistema operacional das janelas. Das janelas, né? Enfim, estamos procurando. Depois também a homeostasia, ou homeostase, que é a tendência ao equilíbrio do sistema. E falamos dos tipos de sistemas. E hoje a gente dá uma aprofundada nisso aí, né, Igor? Aqui a gente especificou mais os conceitos de sistema aberto e sistema fechado, né? Então, o sistema fechado é aquele que não troca, ou praticamente não troca informações com o meio, um sistema mais rígido, e o sistema aberto, aquele sistema que é permeado pelas informações e não só pelo meio, como pelos outros subsistemas que estão no ambiente, né? E aí a galera lá, pá, escrevendo direto pra gente, óbvio que a gente tem que enxergar as organizações hoje dentro da perspectiva dos sistemas abertos, não há nem dúvida em relação a isso, né? Vamos que vamos, Igor? Vamos lá ver os objetivos da aula? Opa, é isso aí. Então, pessoal, objetivos da nossa aula de hoje. Inicialmente, vincular os sistemas de informação e a teoria geral dos sistemas. Então, hoje a gente vai fazer nós tivemos aquela primeira parte teórica justamente abordando especificamente a teoria de sistemas, da visão não digo da administração, mas a teoria geral do sistema, na verdade, advém da biologia, né? Então a gente fez todo esse percorrido teórico em cima dos fundamentos da teoria geral dos sistemas. Hoje nós vamos fazer a vinculação dessa teoria geral dos sistemas com a nossa área, com a computação. Tá? Segundo objetivo da nossa aula de hoje, perceber a importância dos sistemas de informação na organização empresarial. Então, por isso que é fundamental que a gente compreenda bem hoje a diferenciação entre dado, informação, conhecimento e sabedoria, como falou o André anteriormente. Vamos lá, então? Introdução.
Os fatos reais vivenciados por uma organização estão registrados na forma de dados. É lógico que não estão registrados na forma desses dados que aparecem aqui no monitor para vocês, né? Esses dados são o quê? São aqueles dados coletados pelos sistemas de informação da empresa, são aqueles dados que vão sendo armazenados, geralmente, em grandes bancos de dados, que vão servir para quê? Para dar embasamento na construção de informação que será utilizada para a tomada de decisões dentro da organização. Né? Então, esses dados vão compor o quê? Vão compor os nossos bancos de dados na organização. São dos dados que vão ser captados pelo sistema, pelos usuários, né, digitados ou não. Lembrem que sistema de informação não necessariamente tem que ser computacional. Nós temos sistemas de informação que são totalmente manuais. E não deixam de ser sistemas de informação. Então, lembrem da teoria dos sistemas. Um sistema é composto por o quê? Por uma sequência de entradas, né, que seriam os dados. Nós temos depois o processamento desses dados. Do processamento dos dados vai surgir o quê? Vai surgir informação. E dessa informação, de acordo com a qualidade dessa informação gerada, que nós vamos ter um feedback, né, que vai nos dar uma melhoria do processo todo do sistema. Vamos avançar aqui, ainda na nossa introdução. Por meio dos sistemas de informação, os dados que descrevem fatos passados da organização são armazenados e manipulados, transformando-se em informação útil. Então, isso aqui é interessante, gente. Todo dado, como nós vamos exemplificar para vocês posteriormente, dentro de um sistema de informação computacional, principalmente, ele vai sendo armazenado para quê? Para que você possa fazer uso desse dado futuramente. Uso como? Traçando perfil de clientes, traçando perfil de compras de clientes. Até nós vamos, se possível ainda hoje, né, quando a gente falar dessa parte dos dados, vamos acessar uma página na internet, né, de um comércio eletrônico na internet, bem conhecido, e vamos mostrar para vocês como é que funciona isso aí, como é que, na verdade, é sair dessa teoria e ir para a prática, tá ok? Na continuação, nós temos o quê? Diferenciação, conceitos básicos de dado e informação. Então, o que é dado? O que vocês interpretam por dado? Dado, gente, ele é um segmento. Eu poderia dizer praticamente que ele é um segmento de informação. Ele não é uma informação. O dado é um item que por si só, ele não tem significado próprio. Por exemplo, num cadastro de um cliente, uma data qualquer lá, digamos a data de aniversário do cliente. Se eu pego só aquela data, né, eu não tenho como saber se aquela data que consta lá no meu relatório se trata da data de aniversário, se trata da data de vinculação do cliente à minha empresa. Ou seja, eu não tenho uma informação completa com base naquele dado que eu capturei lá. Por isso que ele é um dado. Ele só vai se tornar informação quando? Quando ele, em conjunto com outros dados, devidamente processados, devidamente organizados, né, me traga algum resultado entendível, me traga algum resultado prático. Para isso, eu gostaria até de chamar o André, que eu acho que ele tem um exemplo bem legal para nós, que está acessível para todo mundo em casa, né, André? Você já falou um negócio bacana, quer dizer, então, que a gente vai pegar o dado aqui e imaginar que ele é uma entrada. Ele vai ser processado e vai gerar, então, uma informação. E aí a gente traz aqui uma conta de energia. E aí, ó, vamos fazer o seguinte, você aqui vai filmar a conta de energia enquanto eu vou falando. Aqui, neste campo específico, eu vou cobrir até esse aqui primeiro, a gente tem aqui, ó, 432, e aí eu vou falar como está aqui, tá? KWH. Deu para pegar aí, ó? 430, tá aqui, né, ó? 432, vocês não precisam nem ver, não tem problema, todo mundo está acostumado a ver. 432, pô, o que é isso aqui? Isso aqui é uma informação ou é um dado? Né? Ah, isso aqui é um dado. Inclusive, vou voltar de novo aqui, vamos lá. Inclusive um dado paupérrimo, eu diria. Vou usar aqui o meu vocabulário de palavras difíceis. O meu é um dado paupérrimo, né? Muito pobre. Eu não sei nem que raio é esse KWH. E aí, embaixo dessa coisinha aqui, que é um dado, tem R$ 291,66. Opa! Então existe uma relação entre esse 432 e esse valor aqui. Mas ainda são dados. Ah, legal. Segundo a ANEEL,
operadoras, as concessionárias de energia elétrica, são obrigadas a fazer isso aqui, ó. Põe aqui no meu dedo. Vamos lá, aqui nesse aqui, no de baixo. Aqui, pronto. Opa, aqui, ó. Olha que legal. Aí eles pegaram, então, o 432, que é a última barrinha que a gente tem aí nesse gráfico que vocês estão vendo. Bem à direita, né? Bem à direita, que é justamente o consumo de março de 2008, né? Que é o vencimento de março de 2008. Legal. Olha como esse dado, a partir desse processamento, ajuda a gente a gerir, a gerenciar, a ter capacidade de gerenciamento. Por quê? Porque quando eu olho todas as barrinhas do gráfico, ou seja, 12 meses para trás, eu tenho noção, a partir da análise dessa variação, de saber se o consumo em março foi maior ou foi menor. Se eu olhar isoladamente, 432, aí eu vou chegar em casa bravo, porque é o dinheiro do meu bolso que vai ser tirado para pagar, e aí vou falar para minha esposa, eu sou bravo. Ô, diga aí, 432 kWh. Aí ela vai dizer assim, mas isso é muito ou é pouco? Por quê? Como o Igor falou, é um segmento de informação. Isso não me dá capacidade de gestão nenhuma e nem tampouco tem nenhum significado para mim. Por quê? Porque eu não consigo estabelecer nenhuma comparação ou não consigo mensurar se isso significa alguma coisa alta demais ou baixa demais. Você não tem um histórico dos dados, né? E você colocou bem, volta aquele slide aqui. A gente tem aqui uma coisa legal, ó. Olha aí, por meio dos sistemas de informação, os dados que descrevem fatos passados da organização são armazenados e manipulados, transformando-se em informação útil. Ah, agora é útil. Por quê? Porque agora eu sei que, por exemplo, olhando aqui o gráfico, moçada, opa, acho que tinha pouca gente lá na casa em janeiro. Essa casa aqui é do Igor. O Igor foi viajar em janeiro, Igor. Você saiu de casa. E aí, pessoal, levando isso para dentro da realidade de vocês. O gestor precisa saber, por exemplo, a partir da análise dessa variação, que existe, né, uma não linearidade no consumo de energia. Legal. A partir disso, e lógico, a partir dos dados passados, ele consegue ter uma informação útil, inclusive para projetar o futuro. Então veja, se não houve o incremento de nenhuma máquina, por exemplo, aqui, nesta empresa, vamos chamar isso de empresa, não foi colocado mais nenhum ar-condicionado, não foi colocado mais nenhum liquidificador, mais nenhuma geladeira. O consumo em kWh, ele poderia aumentar? Pelo menos não deveria. Então veja, o que a princípio é um dado, e a gente espera que tenha ficado claro isso, 432 kWh, isoladamente, se colocarmos dentro de uma perspectiva de sistema, com o processamento, a gente consegue gerar uma informação que nos dê a capacidade de gestão. Ah, então veja, 432 kWh que nós gastamos nesse mês, está 20% acima dos kWh que nós gastamos no mês passado. É preciso que tenhamos mais cuidado, mais cautela. É preciso que tenhamos cuidado e que economizemos um pagar a conta. Pergunta que eu queria fazer para vocês. Não é isso que o gestor quer? Ou ele quer que você diga para ele, olha, gestor, 432. 432 o quê? Não sei, eu tenho só isso aqui, 432. Como o Igor falou, tem o número lá no cadastro do cliente. 7/6/74. Por acaso é meu aniversário, sábado. Aí. Se a gente não colocar isso vinculado ao data de aniversário, o que é 7/6/74? Pode ser uma outra coisa qualquer. E é nessa perspectiva que a gente precisa entender e trazer isso aqui para dentro daqueles parâmetros do sistema que nós conversamos na aula passada. Precisamos pegar os dados que a organização produz e processá-los no sentido de gerar informações. E aí a gente pega uma palavrinha que está intrinsecamente ligada a isso. Utilidade. Um dado que a gente não tem como ter utilidade, porque ele é algo que não existe por si só, o Igor falou muito bem isso, ele passa a ser processado e adquire utilidade, à medida que com ele, ou de posse dessas informações, né, os dados processados que geraram informações, de posse dessas informações, nós podemos tomar decisões mais adequadas, melhores embasadas. E é isso que você, enquanto
programador, você enquanto desenvolvedor, quer proporcionar ao gestor ou dono de negócio que te contratou, certo? Então é muito importante a gente pensar nisso. Indo para o próximo slide, a gente tem uma perspectiva muito legal. Olha aí, sistemas de informação também são sistemas. E aí, veja, a gente brincou agora falando dos sistemas aqui, usando a conta de energia. E aí, quebramos então aquela perspectiva de que, para ter um sistema de informação precisa ter computador, né? Eu não sei se eu já contei, mas tem aquela piada, fala, quando é que você sabe que o português informatizou a padaria? Veja se ele está com o mouse atrás da orelha, né? Desculpa se existem, né, pessoas advindas lá da nossa terra-mãe, mas é uma brincadeira porque, falamos na aula passada, não é o fato de você colocar um monte de computadores na empresa que vai dizer ou determinar que ela passa, a partir de então, trabalhar dentro da perspectiva de sistemas de informação. Pode ser que seja um amontoado de máquinas que ficam ali para nada. E olha aí, ó, sistema, a gente já viu isso, sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir metas ou objetivos. E aí veja, quando a gente sai da perspectiva de sistema, que vocês todos já entendem muito bem, fica muito mais óbvio e muito mais fácil entender o que é um sistema de informação. É a sistematização de algo que eventualmente já existe na organização, trabalhado em forma de processamento de dados, geração de informação e busca, eu acho que é importante falar isso, de um conhecimento que pode gerar diferenciais competitivos para as organizações. Essa é a busca. Por quê? Se for trabalhar com um sistema de informação para nada, não há finalidade. E aí, qual é o objetivo disso? Melhorar a performance da organização? Propiciar uma aproximação da empresa e seus clientes? É preciso se definir isso. É preciso que se tenha muito claro, e aí de novo, falamos disso na aula passada, a importância de vocês se aproximarem e terem inclusive esses elementos de linguagem, né, bem conhecidos, para dialogar com o gestor, no sentido de proporcionar o desenvolvimento de sistemas de informação que atendam de verdade às expectativas e necessidades dos gestores que contrataram cada um de vocês para desenvolver os sistemas. E aí, relembrando os parâmetros do sistema. Este movimento aqui é só para lembrar que o ambiente, né, está sempre em movimento, é dinâmico. Então, ó, olha como fica fácil. As entradas, e aí a gente tem os dados aqui, são processados numa perspectiva de sistema aberto, gerando as informações. E aí, usando aquela frase que a gente brincou no começo, beleza, se entram informações e a gente processa, podemos ter a geração de conhecimento. A sabedoria já é a questão da genialidade mesmo, que é o que todos nós buscamos. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar de maneira muito mais eficaz. E aí, ó, subsistema e ambiente de sistema. Igor, nesse esqueminha conceitual, a gente consegue dar um passeio muito bom, de novo, nessa mesma perspectiva, trabalhando com a informação, né? Perfeito. O que nós temos aqui? Lembra que nós já falamos dos conceitos de sistemas, né? E temos também, então, o conceito de subsistema. O que é um subsistema? Subsistema é um sistema contido dentro de outro sistema maior. Então nós temos esse exemplo justamente aqui na nossa imagem. Nós temos um sistema maior, que para esses 4 subsistemas seria o seu meio ambiente. Então o sistema 5, ele seria o meio ambiente desses 4 sistemas, do sistema 1, sistema 2, sistema 3 e sistema 4, que constam aqui da nossa imagem. O sistema 5, ele recebe entradas de onde? Do ambiente. Recebe entradas do ambiente, como vocês podem ver aqui à direita. O sistema 1 e o sistema 4 estão recebendo diretamente essas entradas que vêm do ambiente. Ó, ele vem para o sistema 1, sistema 4, e o sistema 2 também está recebendo entradas que vêm diretamente do ambiente. Nós temos aqui toda essa interligação entre os sistemas, é o que a gente chama de configuração do sistema. Como é que são processadas as redes de comunicação dentro do sistema? As redes de quê? De entradas de dados e a forma que vai sair a informação após o processamento. Cada um desses sistemas aqui representados, ele é aquilo que o André mostrou anteriormente para vocês. Aqui está de forma simplificada. Mas cada um desses sistemas vai ter o quê? A sua entrada, o seu processamento, a sua respectiva saída e
Cada um deles tem também o feedback. A gente não colocou o feedback aqui para não ficar muito confusa a imagem. Mas todo o sistema, com base nas suas saídas, tem um feedback de retroalimentação. O sistema pode ser um subsistema de um sistema maior, ou podem ser subsistemas vinculados propriamente ao ambiente, isolados do sistema maior, como é o caso do sistema 6 e do sistema 7 aqui embaixo. Então vocês veem, gente, esses sistemas aqui dependem diretamente dos que estão aqui dentro do subsistema, do sistema maior, do sistema 5? Não, diretamente não. Mas eles podem ser influenciados por esse sistema de que forma? De acordo com as saídas desse sistema para o ambiente. Esse sistema, o sistema 6 no caso, recebe as suas entradas do ambiente em que ele está, que seria o mesmo ambiente em que se encontra o sistema 5. Então, se tiver alguma alteração, alguma coisa nesse sistema que influencie no meio ambiente como um todo, obviamente ele vai terminar influenciando esse sistema e, ali em cascata, né, vai terminar influenciando todos os subsistemas que tiverem por aqui. Lembrem que, assim como esse sistema 5 tem subsistemas, cada um desses sistemas aqui também pode ter subsistemas. Vocês vão ver à medida que vocês vão aprendendo a desenvolver sistemas, que vocês vão trabalhando com programação, e eu sei que muitos de vocês já trabalham na área, já são programadores, fica muito mais fácil para fazer essa vinculação. Quem já trabalha com sistemas, você sabe que você trabalha com programação modular muitas vezes. Você vai construindo módulos que vão se interligando, que vão interagindo, que dependem de informação e de dados provindos de outros módulos do sistema. Então você tem toda essa conceituação de uma forma clara e fácil de ser entendida. Vamos avançar aqui? Subsistema e ambiente de sistema. Então é aquilo que a gente estava falando anteriormente, a parte de configuração do sistema. Então, configuração, forma na qual os elementos do sistema estão organizados. Então ele vem a ser o quê? A configuração de um sistema, ele vai nos mostrar justamente como é que funciona toda essa interligação entre os diversos sistemas e subsistemas que compõem o meio ambiente. As relações entre os elementos de um sistema são definidas por meio do conhecimento. Então aqui entrou essa palavrinha conhecimento. Nós tínhamos falado de dado e de informação. Dado, aquele segmento de informação que, se não trabalhado, ele não me traz nenhum significado, não é uma coisa útil propriamente dita. Informação, o dado trabalhado, agrupado, organizado, com um histórico até, que vai me trazer o quê? Vai me trazer uma informação útil. E o conhecimento para que serve? O conhecimento que vai me servir para não só trabalhar, selecionar e fazer a configuração adequada no meu sistema para que ele me gere informação, como o conhecimento também é saber aplicar a informação de forma adequada. Ou seja, aquela informação que realmente se torna útil na empresa, ela se torna um conhecimento. Então, dado processado gera informação. Informação processada gera conhecimento. A aplicação correta desse conhecimento vai depender do quê? De sabedoria. Um sistema pode gerar um monte de informações para você. Nem todas elas vão virar conhecimento, porque nem todas elas vão ser aplicadas na prática dentro da organização. E para aplicar na prática uma informação, você depende do quê? Você depende de ter conhecimento. Tá ok? Continuando, no nosso slide, nós já temos um slide um pouquinho mais extenso aqui. Sistema de informação. Então aqui nós temos novamente uma chamada ao conceito básico de sistema de informação. Então, componentes interrelacionados trabalhando para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir informação visando facilitar o planejamento, o controle, a coordenação, a análise e o processo decisório. Então vocês veem ali, é uma conceituação já um pouquinho mais ampla, mas já se referindo a sistemas de informação, não propriamente a sistema como a gente tinha falado lá na nossa aula anterior. Na aula anterior a gente trabalhou com teoria geral de sistemas, então a gente teve aquele conceito generalista de sistema. Aqui já seria um sistema de informação. Lembrem, não necessariamente computacional. Essa informação aqui, esse conceito serve para sistema computacional ou para procedimentos que componham um sistema de informação da forma manual. Nós temos aqui então, já que a gente falou de sistemas manuais e computadorizados, um paralelo entre eles, O que era um sistema manual, ou o que é um sistema manual? Sistema manual é uma série de processos feitos manualmente. Geralmente, quando você trabalhava, digamos, ou melhor, antigamente que ainda existe, mas as pequenas empresas
tinham uma tendência grande a utilizar pura e única exclusivamente sistemas manuais. Né? Então, cadernetinha para anotar as compras dos clientes. Né? Os cálculos eram feitos como? O cliente fazia as compras, era tudo anotado no papel, feito o cálculo com uma calculadorazinha normal. Não é isso? Ô, Igor, muito Diga. legal essa tua coisa, assim, desculpa interromper, mas aqui eu lembrei de um documentário que eu vi outro dia e também de um vídeo, de alguns vídeos, né? E existe até um livro editado que fala disso, que fala, por exemplo, da relação que a IBM teve com os nazistas na Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, eles trabalharam ali com o quê? Com sistemas de informação. Opa, mas na década de 30 e 40, final da década de 30, meados da década de 40, a IBM, então, produziu sistemas de informação que foram utilizados pelos nazistas. Ah, para quê? Para gerenciar os campos de concentração. Mas espera aí, aquilo trabalhava com computador, com mainframes? Não, eram cartões perfurados, onde você tinha o controle da movimentação, olha que horrível, né? Mas da movimentação dos judeus de um campo de concentração para outro. E aí você falou muito bem, pô, a cadernetinha que tem aí no boteco, eu sei que você não vai ao boteco tomar uma gelada de vez em quando, mas lá no boteco, pode crer que ainda tem uma cadernetinha onde o dono do boteco anota para os clientes mais chegados, aqueles que já têm até um pouco o pé inchado, né? Anotam lá para eles, ó, tomou uma cerveja aqui, outra ali. Então veja, a gente precisa pensar nisso, e é muito legal essa perspectiva para a gente, talvez, encerrar essa análise mais voltada para os sistemas que não sejam informatizados e entrar efetivamente nos informatizados, que é o nosso objetivo agora, mas que fique claro que não são coisas dissociadas. É como a gente pensa na lógica de uma empresa dentro dos sistemas de informação. Como é que seria fazer um sistema para uma empresa desorganizada? Mais fácil ou mais difícil do que fazer um sistema de informação para uma empresa bem organizada? E aí, olha aí que numa figura anterior o Igor usou lá os fluxogramas. Putz, se você não sabe nem como são as relações entre os departamentos, cargos e funções da empresa, como é que você vai sistematizar isso em termos de sistemas de informação? Exato. Isso é impossível. Uma organização desorganizada, se é que existe, é uma empresa desorganizada. Ela não vai ser organizada a partir do momento que você colocar um sistema de informação. O sistema de informação vai até ajudar nessa organização, mas ele por si só não vai resolver o problema. E aí é por isso que a gente traz esse slide, então, com essa distinção, trazendo a perspectiva do papel que está ali e do computador, para seguir adiante falando sobre algumas dessas relações entre os sistemas, né, Igor? Isso. Então, bem lembrado pelo André, bem falado aqui, sistema de informação, né, como nós dissemos antes também, pode ser computacional ou não. De onde vem o sistema de informação computacional? Justamente ele se originou para agilizar o quê? Os sistemas de informação manuais que existiam. Ele veio para agilizar o processamento daquelas informações, o processamento daqueles dados, né, para tornar a coisa mais ágil e com menos erros. Lembre, um sistema manual é um sistema que vai ser realizado por quem? Geralmente por uma pessoa ali de forma manual. Cálculos manuais, cálculos ou de cabeça ou com uma calculadorazinha, como a gente estava citando no exemplo do botequim ali, né? Incorre muito mais facilidade de erro. Se você tem um sistema computacional já pronto para determinadas tarefas, a possibilidade de erro é muito menor do que num sistema manual. Lembrem que é da natureza do homem, né? Errar é humano. Agora, persistir no erro dizem que é burrice já, né? Então, voltando ao nosso slide aqui, nós temos aqui, então, uma exemplificação dos processos burocráticos, da demora, da quantidade de erros gerados pelos sistemas manuais, e do lado já um ambiente mais controlado, né, com sistemas computadorizados, que vai ser, então, o foco da nossa conversa. Apesar dos sistemas poderem ser manuais ou computacionais, o nosso foco daqui para frente vai se voltar para os sistemas computacionais, que é o que interessa realmente para nós. E muito importante que o André falou com relação aos fluxogramas. Os fluxogramas representam o quê? Vocês já viram em algoritmos, a construção de fluxogramas para quê? Para resolver um determinado problema passo a passo. Uma vez feito o fluxograma, ou o algoritmo para resolver um fluxograma, não deixa de ser um algoritmo, né, gente? Ele vai dar os passos para você resolver um problema. Uma vez que você tem os seus sistemas de informação dentro da empresa perfeitamente documentados, perfeitamente organizados, é muito simples transportar eles para dentro de um sistema de informação computadorizado. No caso de uma empresa desorganizada, como o André citou, é muito complexo, é muito mais difícil você implementar os sistemas para essa organização. Por quê? Porque você vai ter que partir praticamente do zero.
Se a coisa está tão bagunçada que nem eles sabem como é que eles fazem as coisas lá dentro, você vai ter que partir do zero, reestruturando todos esses fluxogramas, todos esses fluxos de processamento e de dados para desenvolvimento de um sistema. Avancemos aqui, então. Sistema de informação baseado em computador. Então, nós temos vários componentes que fazem parte de um sistema de informação baseado em computador. Nós podemos exemplificar aqui o hardware, que seriam os equipamentos. Nós temos o software. O que mais que nós temos aí, André? Banco de dados. Banco de dados. Telecomunicações, que seria a parte de redes. Procedimentos, que seriam as normas e regras que têm que ser seguidas. Pessoas. E tudo isso aí junto, tudo isso aqui somado para montar o meu sistema de informação, vai servir para quê? Coletar, manipular, armazenar e processar dados em informação. Não é isso? É isso aí. E aqui tem umas coisas legais, né? A gente começa a pensar assim, bom, será que tudo isso aqui precisa atuar em harmonia? Aqui é como se a gente estivesse pensando mesmo em termos de sistemas, como a gente pensou na aula passada. Tudo isso aqui precisa estar atuando harmonicamente, e aí, em perfeita interação, em perfeita interatividade e troca, em troca talvez fique até mais tranquilo, com esse objetivo, para coletar, manipular, armazenar e processar dados em informação. Ou seja, tornar algo que é bruto, inútil pela sua simplicidade, em algo que seja utilizado pela organização de maneira adequada e que produza resultados melhores para a organização. Perfeito. E aí, olha aí, que legal essa perspectiva que a gente tem em relação aos sistemas, né? Isso aqui, na verdade, é aquele gráfico que vocês já têm na apostila de vocês, né? Então, a gente simplesmente separou os fluxos de circulação de dados e informações aqui para que fique mais fácil de entender. Então, nós temos 3 subsistemas básicos que compõem um sistema de informação. Nós temos os sistemas de tecnologia, o sistema de pessoas, subsistema de tecnologia, subsistema de pessoas e subsistema organizacional. Então, são os 3 subsistemas básicos que permeiam a maioria dos sistemas de informação computacionais. Os sistemas de tecnologia são o quê? São todos aqueles parafernália estrutural, física, de tecnologia utilizada pela empresa. E inclui aqui também o software e tudo que complementam o seu sistema de informação dentro da organização. Sistema organizacional, então já são as normas e procedimentos utilizados na organização que vão influenciar, sim, nos seus sistemas. Podem ver aqui, ele influencia no sistema de pessoas, aqui, que nós estamos... Essa primeira etapa aqui, gente, está vendo o fluxo com as entradas do ambiente a partir do sistema de pessoas. Então, as entradas do ambiente entram no sistema de pessoas, que vão me gerar saídas, mas essas saídas também vão me gerar entradas para os outros 2 sistemas, o de tecnologias e organizacional, que também vão me gerar entradas, novamente, para o sistema de pessoas. Cada um, lembrem, com o seu feedback também interno. E isso tudo, então, me gera saídas para o ambiente. Está isolado por quê? Porque, como vocês podem ver no próximo slide aqui, existe uma interligação entre todos eles. Então, o fluxo de informação permeia todos esses 3 subsistemas de acordo com entradas e saídas do ambiente e de cada um deles. Então, vocês viram antes como é que funcionava o fluxo de informações e de dados baseado no sistema de pessoas. Baseado no sistema de tecnologias é a mesma coisa. Eu tenho as entradas do ambiente, que vão abastecer o meu sistema de tecnologia, que também vai estar recebendo de quem? Do sistema de pessoas e do sistema organizacional. Então, todos esses subsistemas estão interligados totalmente, eles conversam totalmente. Um influencia no outro. Problemas em um desses subsistemas, problemas no meu sistema todo, porque ele vai terminar afetando os meus outros subsistemas. E podemos ver, então, finalmente aqui no sistema organizacional, como é que parte o fluxo também. Entradas do ambiente, as saídas do meu sistema organizacional vão alimentar o sistema de tecnologias, o sistema de pessoas, que por sua vez também estão alimentando o meu sistema organizacional, gerando saídas de determinada forma para o ambiente no qual está inserido o meu sistema como um todo. Agora, gente, nós vamos começar a falar dos componentes de um sistema de informação. Igor, eu só queria complementar um negócio que você falou, mostrando todas essas animações muito bacanas. É só lembrar de novo a aula passada. Conjunto de partes interagentes ou interdependentes que atuam em harmonia visando atingir um objetivo comum.
E as relações que se dão entre todos esses sistemas, elas já são definidas, ou pelo menos deveriam ser definidas pela organização, para que a organização funcione de maneira mais adequada. E aí, muito legal quando a gente vê essas movimentações todas, para entender isso. E aí, ó, falando dos componentes, como o Igor disse, vamos começar falando dos recursos de hardware. Legal. Tem uma definição muito bacana para a gente não esquecer, mas falar isso para vocês é bobagem, porque vocês já estão cansados de saber, né? Que o hardware tem uma diferença substancial em relação ao software. O hardware a gente chuta, o software a gente xinga. Tem gente que não sabe, aí você fala lá para sua mãe, é isso que eu falo para minha mãe. Ela fala, o que é hardware, o que é software, ela não sabe, né? Eu falei, mãe, quando dá problema, o hardware a gente chuta, o software a gente xinga. E aí ela consegue entender com mais facilidade o que é isso. Quando a gente pensa no hardware, quais são as entradas de hardware? Ah, os teclados, os scanners, as leitoras óticas, os mouses. Ah, todos esses são componentes de entrada. E o que seriam os componentes de saída? Bom, os componentes de saída, os monitores, olha aí, um monitor. O que mais poderia ser? Uma impressora para gerar um relatório ou um texto. E a gente tem também uma perspectiva interessante, que é uma dúvida que me surgiu, Igor. Quando a gente pensa nessa perspectiva mais moderna, e que com certeza vai ser o futuro mesmo, o futuro já aí, as telas touchscreen. Telas touchscreen nesse nosso foco de análise. Eles são saídas ou são entradas? É uma tendência, né, com relação agora às novas interfaces que estão surgindo. Se você pega o iPhone, né, se você pega, por exemplo, o novo produto da Microsoft, o Microsoft Surface, eles dependem já, são interfaces que você praticamente elimina teclado. Você faz tudo por meio do monitor. Então, a partir desse momento, o monitor passa a ser o quê? Um sistema misto, ele passa a ser um componente misto. Ele serve tanto para entrar informações, que você vai entrar por meio do toque na tela, quanto para a saída de informações visuais. E não é uma novidade, né? Os touchscreens já existem desde a década de 60, se não me engano. Eu trabalhava na TAM na década de 90 e a gente conseguia fazer check-in batendo o dedo. Às vezes batia o dedo, teve gente que quebrou o dedo porque era meio complicado, mas enfim, funcionava. A diferença dessas mais novas, o que é? É que antigamente o touchscreen era como se fosse um mouse, então ele só servia para clique em um ponto único da tela. As novas interfaces já permitem cliques múltiplos. Então, em cada lugar que você colocar o dedo já vai estar sendo como se fosse que clicasse com o mouse, né? Aí permite ampliar, diminuir objetos. E aí, veja, oportunidade bacana, inclusive, para a gente entrar nesse mercado. Às vezes, temos aí um vendedor, pessoal que vende software. Tem até uma sacanagem que fala, depois o pessoal vai reclamar que eu contei muita piada hoje, Igor, mas que o cara fala assim, pô, eu comecei vendendo hardware, depois fui vender software, e a crise está tão grande que hoje eu estou vendendo Tupperware. Aí a coisa foi evoluindo negativamente. Falamos do hardware, aí vamos falar dos recursos de software. A questão da parte lógica. Tudo que é e que a gente tem justamente em termos de sistemas. E aí, é só lembrar, quando a gente pensa lá e falamos das entradas de hardware, falando do mouse, dos teclados, dos monitores, quando a gente fala dos softwares, a gente tem a perspectiva de um sistema. Por si só, ele é composto, né, a partir dos parâmetros de entrada, o processamento, e a gente tem lá a caixa preta, a saída e a retroalimentação. Outra característica, outro componente importante, é pensarmos que, a partir da interface entre o software e o hardware, aí sim a gente começa a ter uma condição melhor de processar essas informações da maneira que a gente quer. Então, falamos do hardware, do software, e aí vamos falar de uma coisa interessantíssima, talvez uma das coisas mais importantes para uma organização, pensando em termos de sistemas de informação, que são justamente os recursos de armazenamento. E aí aqui a gente está falando especificamente dos bancos de dados. Se você quiser, anota que vale a pena, eu costumo usar isso quando em conversas com administradores, proprietários de empresas. Não podemos confundir banco de dados com bando de dados. Tem empresa que tem um bando de dados. Um bando de dados dificilmente pode ser processado de maneira adequada para gerar as informações que a empresa precisa. Ou seja, se não prestarmos atenção nisso e não entendermos isso muito bem, qual é o risco que corremos? De termos lá um bando de dados desorganizado, que não serve para nada, que não auxilia o gestor no seu processo decisório. Então, ó, banco de dados e não bando de dados. Muito cuidado com isso, né?
Outros componentes importantes, a gente dá continuidade, são os recursos de rede, né? Pois é, recursos de rede. Vocês já estão vendo? Não, vocês não estão vendo, não, vocês vão ver. Né? Vocês no próximo semestre já vão começar a ver redes de computadores. Né? Então, recursos de rede, o que são, gente? São aqueles recursos físicos e lógicos necessários para interligar diversos computadores. Consequentemente, para que os sistemas conversem entre si a partir de diversas máquinas. Tá? Então, os recursos de rede vão ser todos aqueles recursos que a empresa vai lançar a mão para interligar as suas filiais, para interligar os seus funcionários dentro de uma mesma organização, para quê? Para compartilhar dados, para compartilhar informações e para compartilhar recursos computacionais. Tá? Que outros tipos de componente nós temos? Nós temos procedimentos. O que são os procedimentos? Não sei se vocês já ouviram falar de uma coisinha chamada de política de sistemas de informação. Então, toda empresa que tenha, digamos, um parque tecnológico relativamente grande, até não, mas mesmo que não tenha um parque grande, mas que utilize recursos de rede, que tenha acesso externo a partir da sua empresa, e pode ser que receba acesso também externo, digamos, via internet, ela tem que ter políticas sobre os seus sistemas de informação. Essas políticas são o quê? São normas que vão reger como é que esses sistemas de informação têm que ser utilizados. Então, seriam normas que regulam a ética dentro da utilização dos sistemas de informação da organização. Quem vai ter direito a acessar o quê? Então, aí entram políticas de segurança. Políticas de segurança para quê? Para dizer, determinado usuário vai ter nível de acesso a tal e tal e tal parte do meu sistema. Então, tudo isso aí são os procedimentos sobre os quais o meu sistema de informação vai estar sendo regido. Então, são os procedimentos ditados pelo gestor de sistemas de informação da organização, ou seja, ditados por vocês futuramente dentro de uma organização, para quê? Para definir o que pode, o que não pode com base nos sistemas de informação. Então, normas para utilização e para acesso aos sistemas de informação da organização. E, depois disso, nós temos uma coisa estranha aqui que eu gostaria da ajuda do André, talvez com a sua visão da área de administração aqui. Humano como componente, André. Eu posso dizer que o humano é um componente do sistema de informação? Eu acho que a gente corre um risco de ser apedrejado aqui. Uma coisa meio fria dizer que um ser humano é um componente do sistema, né? Mas aqui o que é legal? Como a gente já teve a aula, né, e falávamos sobre a teoria geral dos sistemas, a gente precisa entender, e você trouxe lá o parâmetro agora há pouco com a movimentação, o gráfico, beleza ali, que ali a gente também tem um sistema onde estão as pessoas. Eu particularmente não gosto muito, né, de chamar, mas a gente precisa desmistificar. Não é que estamos não considerando a perspectiva humana, né? E hoje é interessante porque a gente já nem costuma muito mais chamar de recurso humano, que recurso parece uma coisa que se esgota e que no esgotamento pode ser o quê? Substituída. Então, vou usar o recurso humano, quando o recurso humano vai e se extingue, a gente troca. E aí, muitos de vocês devem conhecer o filme Tempos Modernos, do Chaplin. Parece aquela perspectiva em que o homem é visto como continuidade da máquina. E aí, a gente tirando esse peso, né, porque aqui não tem esse objetivo, é importante demais entender a função das pessoas nos sistemas de informação. Tem uma frase que eu acho fantástica que diz assim, que a internet não é uma rede de computadores, é uma rede de pessoas. Então veja, você vai pegar a estrutura física da sua organização, tudo muito bem montado, todos os computadores, então a parte de hardware bem estruturada, a rede funcionando direitinho e os softwares também atuando de maneira espetacular. Eles funcionarão sozinhos? Será que funcionarão? Claro que não. E aí, muito importante, esta perspectiva de que as pessoas têm um papel fundamental. A gente ouve muito, né, e existem duas perspectivas muito interessantes dos filósofos e dos autores, dos estudiosos da tecnologia, e a gente tem a perspectiva dos tecnótopos e dos tecnófilos. E a gente tem uma outra perspectiva dos tecnófobos. Então são pessoas, esses primeiros casos, a gente pode chamar de tecnótopos, fica até mais fácil, são as pessoas que acham que a tecnologia pode resolver todos os problemas, quase que de forma espontânea, sozinha. E aí tem, por outro lado, as pessoas que acham que a tecnologia pode gerar mais problemas do que a gente já tem.
E eu não estou aqui nem para me posicionar. Mas é importante a gente pensar que as pessoas, obviamente, elas estão interagindo o tempo inteiro com a tecnologia. E no caso dos sistemas de informação, são elas que direcionam esse fluxo para que a organização se sustente. E no final desse caminho, o Igor falou bem, em todo aquele momento onde passavam as setas ali, quem é que toma a última decisão? Quem é que toma a última decisão aí na empresa em que você trabalha? Hã? É o computador? A gente vai estudar ainda na nossa disciplina os sistemas de apoio à decisão. Ah, eles estão lá para apoiar o gestor no processo decisório. Mas quem é que toma a decisão? O computador toma a decisão sozinho? Não. Quem bate o martelo por último é o ser humano. Então, é muito importante a gente pensar nisso e sempre resgatar também a perspectiva humanística, o quanto é importante que a gente tenha essa visão da importância das pessoas, né? E como elas fazem parte desse sistema. Mesmo que a gente chame de componente aqui, não tem problema não, tá legal? E aí, Igor, exemplos de sistemas de informação que a gente traz, né? Ó, folha de pagamento. Opa, hoje é o dia, hein? Tem gente que tá feliz hoje, hein? Para nós ainda não, né? Mas vamos aguardar, está chegando. É o 5º dia útil. 5º dia útil. Teve um fim de semana aí que atrapalhou a gente, mas enfim. Folha de pagamento, contas a pagar. E aí a gente gostaria até de que vocês, utilizando o ambiente virtual de aprendizagem bem como tem utilizado, deem outros exemplos pra gente. Citem, nos ajudem, né? Somos um sistema, né? Nós precisamos interagir com vocês para produzir este nosso curso. Ele não existe. Tem câmera, satélite. Vocês já viram aqui, né? Esse estúdio é grandão, tem um monte de coisa. Mas não tem aluno. Opa, não adianta. Então aqui a gente traz, né, 2, folha de pagamento. E aí vamos pensar nas entradas, no processamento, nas saídas e na retroalimentação. Contas a pagar, quais são as entradas, como é que essas informações, esses dados, melhor dizendo, são processados, que informação que é gerada. Por exemplo, será que se a gente colocar só o valor da nota fiscal de um produto que nós compramos lá para a nossa empresa, né, como entrada, ele vai ser processado. Mas que saída vai gerar? Uma saída rica para o gestor tomar decisão? Ou ele vai entrar e sair do mesmo jeito? Pobre. Vai entrar e sair do mesmo jeito? Pobre. A gente não sabe, por exemplo, o que custou aquilo. E aí, não por acaso, que muitos sistemas que são utilizados pelas organizações têm vários campos para serem preenchidos. E aí o ser humano, às vezes, preguiçoso, preenche só um. E depois não sabe por que está tomando a decisão com base, assim, como se o solo lá da empresa, o chão da empresa, fosse de gelatina. Por quê? Porque a informação com a qual ele trabalha para tomar a decisão é uma informação pobre. E aí não tem jeito. E aí, finalidades dos sistemas de informação nas empresas. Para que servem de verdade, então, os sistemas de informação nas empresas? Suporte de seus processos e operações. Suporte. Eu sei que você não suporta mais muita gente, mas os sistemas de informação estão aí para suportar os processos e as operações. Processos. Putz, tudo que é feito na organização não deixa de se configurar como um processo. Processo é um dos parâmetros dos sistemas. Entradas, processamento ou processos e saídas. E aí, veja, como é que a gente pensa nisso olhando de novo para o parâmetrozinho tradicional? Lógico, os sistemas de informação vai estar dando suporte para tudo que é desenvolvido da empresa. Para quê? E aí o Igor falou bem. Para poder maximizar o resultado. Para poder facilitar com que a organização desenvolva as suas atividades de maneira mais adequada e consiga resultados melhores. A gente quase não fala dessa palavra aqui, mas uma questão muito importante e muito ligada à área de sistemas de informação é a palavra controle. Não sei se vocês sabem, mas eu gostaria de trazer uma coisa interessante para vocês. Se a gente pudesse dizer assim, quais são as funções de um administrador na empresa? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Falamos disso agora há pouco. Não se gerencia aquilo que não se mede. E se você não tem controle, significa que você não sabe se está fazendo bem ou se está fazendo mal. Ou seja, você está totalmente perdido. Como é que vai conseguir fazer de novo, da maneira como foi feito, se não há controle? E os sistemas então ajudam muito nisso? Claro que sim, pois eles sistematizam os processos e a operação da organização. E aí, outra aí, finalidade importante, né? Nem sei se é outra, mas enfim, mais uma além, olha lá, finalidades dos sistemas de informação nas empresas, suporte na tomada de decisões de seus funcionários e gerentes.
como é que a gente está tomando as nossas decisões cotidianas? As nossas decisões pessoais, como é que elas são tomadas? Com base em nada? Ou você, para suas decisões pessoais, se baseia em algum tipo de informação? Claro que sim. Por que você resolveu sair hoje de casa levando o guarda-chuva, a galocha e a bota de borracha que agora está na moda de novo? Por que você resolveu fazer isso? Porque você ouviu no jornal, não importa qual, que hoje ia chover. E aí, de posse dessa informação, você resolveu se organizar para não molhar o cabelo. Afinal de contas, a chapinha custa uma grana, não é verdade? E aí, muito importante quando a gente pensa nisso, o tempo inteiro nas empresas, as decisões são tomadas. O que um gestor de organização, o que você na sua organização, o que você faz o dia inteiro? Toma decisões. E aí é sempre importante pensar, à medida que o nível hierárquico do sujeito na empresa vai aumentando, ou seja, quando ele passa a se preocupar menos com a operação e vai mais para o nível gerencial e estratégico da empresa, ele é mais ainda um tomador de decisão. E vai tomar decisão com base em quê? Vai tomar decisão com base nas informações que são disponibilizadas para ele. Ah, mas eu não tenho informação nenhuma. Será que eu acerto? Olha, tem várias religiões, tarô, né? Precisa ter sorte. Planta lá um trevo de 4 folhas na empresa, mandinga, né? Aí tem que contar com a sorte. As empresas de hoje não podem contar com a sorte. Precisam estruturar as suas informações, que talvez, depois das pessoas, seja o seu bem mais valioso, porque só assim ela vai conseguir tomar decisões adequadas para esse novo contexto organizacional que a gente tem nos dias de hoje. E aí, suporte também, eu quase não suporto mais falar disso, mas estamos aí, suporte em suas estratégias em busca de vantagem competitiva. Igor, quer dizer então que numa empresa hoje em dia, trabalhar com sistemas de informação é uma vantagem competitiva? Hoje em dia, já foi. Né? Hoje em dia não é mais uma vantagem competitiva. Né? Hoje em dia é o quê? Hoje em dia é uma necessidade. Né? Você ter sistemas de informação dentro da sua empresa já não é mais um diferencial competitivo. Né? Sistema de informação dentro da empresa já é uma necessidade, é uma obrigação, dependendo, é lógico, do porte da sua empresa. Né? Quanto maior a empresa, mais necessidade você tem, porque mais permeada de informações a sua empresa vai ser. Ah? Isso, Igor, é um negócio muito legal que você falou agora. A empresa vai crescendo linearmente. A necessidade de trabalhar bem a informação que ela tem não cresce na mesma proporção. Então a empresa cresce assim. A necessidade de informação para sustentar esse crescimento não cresce de maneira linear, cresce exponencialmente. A gente vai falar disso em outras aulas e vai trazer isso graficamente. Por quê? Porque se a estrutura vai aumentando, se eu não tiver muita informação, eu não consigo trabalhar. Por quê? Tô cego no meio de um tiroteio. E aí a gente pensa, bom, você falou muito bem, antigamente, alguém que trabalhasse com sistemas de informação, podia com orgulho bater no peito e dizer assim, ó, o que está me gerando diferencial competitivo, essa vantagem competitiva que está escrito aqui, é o fato de eu ter mais informação do que você. Tá bom, mas olha o que o Igor falou. Ah, mas isso já passou, hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia, trabalhar com sistema de informação é básico, a empresa não consegue nem ficar no mercado se não tiver. Por que determinada empresa resolveu abrir a sua loja ou a sua filial em determinado lugar? Do nada? Não, com certeza baseada em bons dados coletados, resultando em uma boa informação e sabendo aplicar com conhecimento, com sabedoria aquela informação, né? Porque senão... E aí, quando a gente não sabe, e aí por isso que é importante a questão do conhecimento, a gente pode ter aquela coisa maluca de perguntar assim, bom, numa empresa é importante atender os clientes de maneira adequada, sorrindo, tá? É muito importante. Numa funerária não é. Numa funerária não é. Com certeza. Então veja, quando a gente pensa nisso, quanto mais informações forem disponibilizadas para o gestor, mais alicerce, sustentação, base ele terá para tomar as suas decisões. Pense nisso, você que está desenvolvendo, e eu sei que muitos de vocês já estão,
pense nisso. Como é que eu posso fazer para que o meu sistema seja algo riquíssimo para o gestor da empresa, Igor? Por quê? Porque a confiabilidade do meu sistema, em termos do que ele oferece, está intrinsecamente ligado ao resultado que o usuário do sistema vai obter a partir do seu uso. Ah, eu vou fazer um sisteminha basicão para o cara, que ele não entende nada, e ele vai gostar. Tá bom. E aí a empresa está tomando decisões com base nesse sisteminha. E aí, como foram os resultados da empresa? Péssimos. Aí ele vira para você e fala assim, ó, não posso mais pagar aquela taxinha de manutenção do sistema, porque a minha empresa está mal pra caramba. Inclusive, eu acho que se eu tivesse mais informações, talvez elas não estivessem, a empresa não estivesse nessa situação. Ou informações com qualidade, né? Exatamente. E aí a palavra qualidade, né, que é muitíssimo subjetiva, precisa estar ligada a uma coisa muito importante para cada um de vocês, que é justamente essa vontade, né, de ser um profissional diferente, de não ser mais um profissional no mercado. Será que tem muito desenvolvedor de software hoje no mercado? Desenvolvedor tem muito. Agora, com qualidade, são poucos. Tanto que nós temos uma expectativa ali até 2010 de mais 600 mil vagas na área de desenvolvimento no Brasil, né? E aí, veja, estamos entrando no mercado, falando bem para você aí, que está entrando no mercado ou que já está no mercado. Estamos trabalhando, nós aqui todos, para que você seja mais um profissional no mercado ou para que você seja no mercado um profissional de referência. E aí, posso vir eu, o Igor, o Alexandre, o Carlos Henrique, o Marcelo, pessoas até bem mais importantes do que a gente para cá, e, de repente, os melhores profissionais do mundo. Mas se você não tiver essa noção da importância de ser um profissional diferenciado, agregando qualidade ao que faz, não vai adiantar. O mercado, por isso a gente traz essa imagem, né, para finalizar a aula, ele é muito, muito, muito competitivo. E os diferenciais que você vai fazer na sua vida profissional, certamente serão sustentados por resultados obtidos pelas organizações com as quais vocês se relacionarem, para as quais vocês prestarem serviços, para as quais vocês desenvolverem os sistemas e os aplicativos. E aí, a gente gosta sempre de dizer, a diferença quem faz somos nós. E trazendo esses conteúdos ricos pra caramba, em relação à teoria geral de sistemas na outra aula, aos sistemas e seus componentes, como é que eles se relacionam na aula de hoje, a gente quer muito que vocês, a partir dessa análise mais sistêmica, né, consigam construir uma perspectiva profissional diferenciada. E é para isso que a gente se dedica, né, Igor? Perfeito. Tem um pessoal ali abanando para nós, não sei se é que acabou nosso tempo. Eu acho que é porque o ar-condicionado está falhando e está calor, eles ficam fazendo assim, né? Acho que é isso. Pessoal, gente, estamos aqui? Opa! Obrigado pela atenção de coração mais uma vez. Daqui a pouquinho tem mais uma aula, a moçada está chegando. E na semana que vem a gente volta. Entrem em contato através do fórum conosco. Tirem dúvidas, façam perguntas. Estamos lá trabalhando para isso e temos muita satisfação em recebê-los lá na nossa sala de visita. Perfeito. Só a gente não tem como oferecer um café, mas estamos lá. Valeu? Um abraço, pessoal. Até mais.